principais dores do mercado de e-commerce é você conseguir escalar com menos competição, com mais margem, sem ter que baixar preço. A maioria das pessoas fala, não, tem que baixar preço, tem que ser mais competitivo e tudo mais. Não precisa necessariamente. Tem estratégias que a gente usa na marca própria para poder conseguir crescer com margem e diferenciação. Eu acredito que dê para utilizar estratégias parecidas ou as mesmas estratégias em outros segmentos também. Por que você escolheu o segmento de e-commerce? O e-commerce ele tem uma nuance, que ele é digital. E por ser digital, tem estratégias específicas que a gente aplica para o digital. A gente consegue aplicar estratégias de um mercado, que é um mercado bem mais avançado em termos de técnicas, que é o mercado de startup. Tá? Então, quando você pega essas técnicas de startup, que é muita coisa de growth, growth mesmo, quando a gente fala sobre growth, são as metodologias americanas, a gente traz essas metodologias de growth para o e-commerce, que é um mercado mais tradicional, que ainda carece de conhecimento sobre essas táticas, sobre crescer de maneira com eficiência, buscar diferenciação. E aí, quando a gente junta esses dois cenários, a gente consegue ter marcas que crescem pra caramba. Um exemplo disso é a Inside the Store. Então, a Inside the Store é uma empresa que ela cresceu com metodologias de startup, metodologias de growth, de marca própria, de DNVB. Tudo isso faz parte do mesmo universo. E a Insider hoje desbancou a Hering, que é uma tradicional do Brasil. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Rafael, host do podcast Gravata Solta, aquele podcast feito por empresários, com empresários, para você empresário. E no episódio de hoje a gente convidou o João. O João é fundador da agência Gauss Brands e ele identificou no mercado uma dor latente, que é justamente a falta de branding das empresas. Porque o seu consumidor vai preferir o seu produto do que o seu concorrente. E é justamente na demonstração de valor do teu produto. No podcast falamos sobre diversas coisas, por exemplo, UGCs, influenciadores e afins. Então se você quer aprender estratégias para colocar o branding na tua empresa, eu sugiro fortemente você assistir esse episódio. Tá muito bacana. Pessoal, falar um pouquinho do ADV Box. Ele é um ERP completo para advogados, tá? E dentro do ADV Box você consegue controlar inteiramente seu escritório. Desde a parte do marketing, ou seja, desde os leads que estão caindo no seu escritório, até ali a ponta final, o recebimento, tá? Dos honorários. Tudo isso você controla dentro do ADV Box. Com a ADV Box você transforma o seu escritório em uma verdadeira maquininha de fazer dinheiro. Tá bom? Porque você vai ter ali a metrificação, né, de todos os KPIs ali necessários para você ter o seu negócio, tá bom? Vamos falar um pouquinho do e-auditoria, então. Uma ferramenta voltada pro contador ou advogado. Ela é perfeita para você fazer todas as análises, todos os cálculos tributários das empresas dos seus clientes. Então, se você está buscando um software para fazer todos os cálculos relacionados a recuperação de créditos tributários ou otimização tributária dos seus clientes, ela é a ferramenta adequada para o seu negócio. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao 55º episódio do podcast Gravata Solta. É o podcast que é feito por empresários, com empresários, para você, empresários. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem importante, né, Rafa? Sim. A gente vai falar sobre o quê? E uma coisa que eu consegui, antes de entrar já no podcast, aí. Enfim, pra gente já entrar no clima, percebi que pegou, né? O quê? Eu lembro que em alguns episódios você pegava e falava eu errava mesmo, tudo, né? Pra não sei o que e tal. Agora já tá indo direto. Agora, né? Também, 55º episódio. Eu pensei que tava no 54º. Tá vendo? A gente nem viu. E deixa eu, antes de começar, vou contar uma novidade aqui. Não sei se vocês repararam, pessoal, o Rafael está postando agora regularmente lá no Instagram. Ó, já segue lá, Rafael Rebeck. Só que o meu pai, quando, enfim, foi me registrar, né, ele deixou as coisas um pouco mais difíceis. Então é Rafael com PH e o Rebeck é igual tá aqui, ó. @Rafael Rebeck. Pode me encontrar lá, me segue e lá eu vou falar sobre... Deixa eu ver se eu já... Não, nesse momento eu já revelei para vocês. Tudo que for sobre contabilidade, área financeira também, você vai encontrar bastante conteúdo por lá.
Mas é um spoiler que eu já falei. Quando sair esse Tá. episódio, eu já falei. Tá. Mas não vai parar por aí. A gente vai falar sobre bastante solução empresarial lá dentro. Mas sabe o que eu tô pensando? Você tá reclamando do seu nome? Não, é que talvez as pessoas reclamem e falem, pô, eu não consigo brincadeira, encontrar, né, tal, não cara? sei o quê. Cara, o nome desse, um nome diferenciado. Né, pô, diferenciado, o nome... Então tá bom, parei. Você quer... Parei. Olha o meu, Eu sou então. autêntico, eu sou Então autêntico. tá bom, o meu, Alexandre Silva. É, É? Olha aí. é. Aí, Quantos né? Silvas não tem, né? Alexandre Silva. Ele é parado lá no aeroporto toda vez. Fala, Ah, é? pô, tá devendo pensão, não sei o Nem quê. assim eu reclamo. Nem assim eu reclamo, eu Não, gosto tá- do meu tá bom, nome, tá bom. Alexandre Silva. Então para Falando de... nisso... Você aí de casa, para de reclamar e coloca Rafael Rebeck lá e me segue. Não, ele fica reclamando, coloca o meu então. @Alexandre Silva _ADV. Pronto. Tá vendo? Perdeu a oportunidade. Você me bate, cara. Vamos lá. Vai. Fala qual é o tema. Só fala o tema e eu apresento a pessoa. Vendas. Tá, mas vendas em geral ou não? Na verdade, a gente chega lá, esse é o objetivo final, né? Vender e vender mais caro, né? Escalar, mas com um preço cada vez maior. Não competindo com os seus concorrentes, você sendo um produto Diferenciado. diferenciado no mercado, né? Você vai se posicionar como algo autêntico, legítimo, exclusivo. A gente está falando aqui de branding. E daí eu passo a palavra para você. A gente vai apresentar falar nosso de... convidado. É um dos... como que eu posso dizer? É um dos segmentos que mais tem crescido, eu diria aqui no Brasil. No Brasil e no mundo. Depois você fala um pouco mais sobre Futuro do esses comércio. dados aí. Mas assim, nós aqui no nosso escritório, a gente tem recebido uma demanda muito alta sobre e-commerce. Então, está aqui comigo hoje o João Marcos do e-commerce. E já eu vou ler aqui o mini currículo dele. Seja bem-vindo, João. Prazerzão, Bem-vindo, Alexandre. Prazerzão, Rafael. Muito obrigado aqui pelo convite. E vamos falar mais sobre e-commerce, né, cara? Vamos lá, ó. Eu vou ler só um pouquinho aqui do histórico dele. João Marcos iniciou o trabalho no e-commerce em 2020, quando lançou uma loja de dropshipping no Reino Unido. Após tentativas de empreender por meio de sua loja, foi trabalhar como analista de e-commerce em uma agência. Nessa agência evoluiu rápido, se tornando head de growth, focado em e-commerce. Nesse período atendeu contas como a Army BR, do Renato Cariani, não conheço. Será que é? Dave Leonardo, Elsys, entre várias outras marcas de e-commerce. Resolveu lançar a Gauss Brands, uma aceleradora de marcas próprias, isso que é bacana, que a gente vai falar muito aqui, que vendem via e-commerce, trazendo para o Brasil metodologias americanas de marcas DNVBS. E a gente vai falar sobre esse termo também, que não é muito conhecido aqui. Seja bem-vindo mais uma vez, João, e bora conversar. Posso Bora, fazer uma Alexandre. pergunta e daí a gente já engata o papo? Manda bala. Bora Cara, lá. como que você, né, começou, eu li a tua bio, e o fato mais interessante, mais curioso que veio na minha cabeça é dropshipping no Reino Unido. Como começou isso daí? Cara, boa pergunta. Em 2020 ali eu tava no cursinho, eu estudava pra engenharia, eu tinha 2 sonhos. O primeiro era passar no ITA, que é uma faculdade de engenharia. Uhum. O segundo sonho era empreender. E ali em 2020 o mercado digital explodiu, vários jovens começaram a fazer muito dinheiro pela internet. E eu vi, não, tem uma coisa errada aí, eu tenho que entender um pouco mais sobre isso. E aí eu comecei a estudar mais sobre várias vertentes do marketing digital. Isso você estava aqui no Brasil? Eu tava aqui no Brasil. Eu sou do Piauí, então tava no Piauí. Então a história começa lá. E vocês vão entender depois o quão legal foi essa época. Então eu comecei a pesquisar sobre lançamentos, coprodução, agência de marketing digital. Só que eu gostei muito do modelo de dropshipping, que é um modelo que você basicamente monta a sua loja, você começa a veicular anúncios, isso em qualquer região do mundo. Uhum. Muito rápido, né? Muito dinâmico. Muito dinâmico, muito tranquilo de fazer isso. Basicamente, ter o anúncio ali, eu traduzia, pegava lá no Google Tradutor, botava AI, enfim. Então, eu botava os vídeos em inglês e eu resolvi começar em país de moeda forte. Naquela época, a Libra era R$7, né? Então, cada venda que eu fazia, eu multiplicava por 7 ali. E era basicamente isso. Então, eu criei uma loja pet
Eu vi que no Reino Unido era muito forte isso. Ah, mas você estava no Brasil. Tava no Brasil. Você criou uma loja virtual no Reino Unido, mas morando no Brasil. Exatamente. Pela Shopify, que é a plataforma, a gente conseguia localizar a loja em qualquer lugar do mundo. E eu localizei no Reino Unido e eu comecei a veicular anúncios no Reino Unido. Tá. E aí, com essa loja pet. Quando os clientes compravam os meus produtos, eu pedia na China e entregava na casa deles. Que quando eles compravam lá, deixavam um endereço. Então eu fazia isso tudo de maneira remota e o interessante, no interior do Piauí. Então eu tava lá, em uma cidade de 20 mil habitantes, vendendo para País de Gales, Irlanda do Norte, Inglaterra, Escócia. Já então, deu assim, problema? Você pega e fala pra sua família, pô, deu problema lá, vou ter que viajar. Já deu uns 3 problemas. Deu aí. ruim. Tô Cara, pegando o voo. Ainda bem que dava pra resolver tudo online, né? Imagina, ter que resolver um problema trabalhista lá, sei lá, nos Correios. E tava na época da pandemia, não tava? Era na pandemia. E deu certo. Cara, eu vendi ainda 2.000 libras, que dava uns 14 mil reais na época. Só que o fornecedor, eu peguei um fornecedor meio ruim. Alguns produtos chegaram com problema lá. Eu tive que reembolsar. E aí, nesse período, eu meio que desanimei da loja ali. Enfim, era empreendedor iniciante, então eu tomava porrada e chorava. Era basicamente isso. Mas fez o seu MVP ali. Exatamente. E ali eu descobri minha paixão pelo e-commerce. Eu vi que eu gostava de fazer aquilo ali. Só que eu queria fazer de uma maneira um pouco mais... com bons produtos. E aí foi onde eu fui buscar trabalhar em uma agência, né, com marcas reais, com empresas reais, aqui no Brasil mesmo. Isso você veio pra São Paulo? Como que foi isso? O sonho do Ita se realizou? Então, esse foi um ponto também. Então eu acabei desistindo do vestibular. Minha mãe ficou revoltada Quantos comigo. anos você tinha na época? Eu tinha 20 anos. 20 anos. Minha mãe ficou revoltada comigo. Imagina, para uma mãe, o filho deixar de prestar ITA, Esses negócios de internet aí. Para entrar nesse mundo de internet que não dá nada. O filho passa o dia inteiro aí na frente do computador e não vai dar em nada esse negócio. Não, e pra explicar. Eu falo, não, eu tô vendendo aqui pro Reino Unido. Ela, o que você tá fazendo? Que maluquice é essa, né? Mas foi isso. E aí, o que você tava... Não, você deixou o Sobre ITA a pra lá. faculdade. Você Sim, não quis exatamente. mais saber do ITA. Acabei desistindo do vestibular para tentar ali. Eu sempre quis empreender, então eu vi como uma janela de oportunidade. E foi ali onde começou minha carreira, minha trajetória. E você, para entrar na agência, que você acho que foi na sequência, você veio para São Paulo ou como que foi isso? Ou você continuou fazendo isso online e tal? Boa pergunta. Então era remoto a minha vaga de emprego ali. Era uma agência de Santa Catarina, então eu ainda passei no Piauí uns 6 meses mais ou menos, trabalhando nessa agência, só que eu sempre fui um pouco acelerado, assim, eu sempre quis entender um pouco melhor, estar em ambientes um pouco mais competitivos. O Piauí, infelizmente, não tem essa veia tão empreendedora assim, e aí eu fui morar em Santa Catarina, até para ficar um pouco mais próximo lá da agência. Eu morei em Floripa, depois morei em Curitiba, e aí... Eu queria algo mais acelerado ainda. Gostei. Aí não tinha como. Eu sempre falava assim, não, São Paulo vai ser o local, cara. Vai pra São Paulo. E aí foi dito e feito. Eu tinha pego o Airbnb pra passar só um mês em São Paulo. Com 3 dias eu tava totalmente apaixonado. E até hoje eu tô aqui. Vou fazer 2 anos agora. Aqui ou ama ou odeia, Odeia. né? Porque aqui o ritmo é acelerado. E a gente não percebe isso. Mas quem vem de fora fala, nossa, vocês são malucos. É que parece que toda hora a gente tá atrasado, né? Você chegou e falei, cara, né, puta, acabei de sair de uma reunião e tal. Exatamente. Mas é assim mesmo o ritmo, né? Tem muita coisa pra fazer. Tem. Trabalho, tudo. Sim. E quando você veio pra São Paulo, qual era o momento profissional da tua vida? Show de bola. Eu tava... Então, assim, na verdade, eu trabalhei em 2 agências. E aí eu tinha saído da primeira agência, eu vim pra São Paulo, e aí eu tava até sem emprego. Então eu tava com uma renda lá de R$600, que eu tinha um cliente, mais ou menos. E eu tava pagando conta no cartão de crédito. E o que você fazia nessa agência? Era tráfego pago, alguma coisa nesse sentido? Era tráfego pago. Imagina sua mãe escutando isso. Você deixou de fazer ITA pra fazer tráfego pago. Não, exatamente. primeiro ele vendeu... Até o nome é meio esquisito, Então, né? é exatamente isso que eu tô falando. Meu filho, puta, não deu certo na vida. Foi lá O que pra ele São tá Paulo. fazendo agora? Tá fazendo tráfego pago. Na internet, um negócio esquisito. Daí, você saiu do Piauí, foi pra lá, e nessa época você tava na agência fazendo tráfego pago com esse contrato de R$600. Era uma agência sua? Não era, né? Não, era uma agência... eu trabalhava nessa agência. Aham. E aí eu resolvi sair dela. Não tava gostando muito, porque eu senti que eu tinha um teto na agência, eu não tava conseguindo crescer.
E aí eu saí para tentar empreender de novo sozinho ali, captar cliente. Só que eu não consegui captar novos clientes e tal. O processo de vendas para mim era muito complexo. Sempre fui um cara mais do operacional ali, do Você backstage. falou, você sempre foi do backstage, né? É. E aí eu não consegui prospectar os clientes. E aí eu vim para São Paulo, né? Tentar ver novas possibilidades. Aí eu peguei um contrato de um mês do Airbnb. Com 2 semanas, andando aqui na cidade, vendo vagas e tal, encontrei uma vaga da V4. E aí eu fui trabalhar como gestor de tráfego na V4. E aí foi na V4 que eu peguei vários clientes grandes. Então, Dave Leonardo, Elsis. Foi ali que você conheceu a galera. Foi ali, exatamente. E o que passou na sua cabeça para você voltar a empreender? Agora ou naquela época? Que Não. época? Eu me perdi. Não, porque ele, quando ele saiu da agência pequena, Sim. ele foi pra V4. Certo. E Exato. na V4, eu não sei como que foi essa experiência lá, mas foi ali que ele ganhou experiência. É, então, Não sei quanto exatamente. tempo você ficou. Quanto tempo você ficou na V4? Passei 3 meses na V4. 3 meses? Só 3 meses. Caramba. E daí logo depois você engatou a sua empresa. Exatamente. Então, é justamente aí. O que em 3 meses aconteceu para você falar, putz, tá na hora de eu empreender de novo? Eu sei que não deu certo aquela época, mas agora eu já sei onde eu errei e eu vou nessa caminhada. São Paulo. São Paulo? Então é basicamente São Paulo. Aqui eu comecei a ir para vários eventos, né? Então é uma cidade que corre muito dinheiro, as pessoas querem fazer negócio. Sim. E quando você está disposto também a trabalhar muito, né? Buscar ali ter um produto, um serviço muito bom, as pessoas percebem isso, as pessoas querem estar com você. E aí eu comecei a ir em vários eventos, fui captando cliente e chegou um momento que a minha renda com os clientes extra era maior do que eu ganhava ali na agência. Uhum. E o meu tempo na agência era o dia inteiro. Né? Foi uma escolha fácil. É uma escolha muito fácil. E aí eu saí, fiquei só com os meus clientes, e aí foi onde a coisa começou a engrenar. É um pouco do que a gente conversou hoje na nossa reunião de manhã. Participar mais de eventos, tá um pouco mais acessível, esse tipo de coisa. Isso faz a diferença pra caramba. Sim. Cara, evento em São Paulo é muito bom, porque É. assim, primeiro ponto, você pode captar cliente, né? A gente que vende para empresário, então esse é um ponto bem importante. O segundo ponto é conhecimento, né? Então as pessoas aqui, elas têm mais acesso ao conhecimento, elas estão testando mais coisas, então você acaba tirando muito insight de que dores resolver do cliente, quais são as novas tendências também. Então, naquele momento, até outro ponto também, Rafa, qual foi o insight que eu tive durante os 3 meses, né? Eu percebi a dor do e-commerce. E qual que é? A dor de a competição por preço, de não ter tanta diferenciação, de como fugir da briga de concorrência, Mar Vermelho. o mar vermelho. E ali eu percebi que tinha como trabalhar um pouco melhor a marca, criar diferencial competitivo, trabalhar com influenciador. O influenciador é muito bom, que humaniza a marca. Quando você tem bons influenciadores e tem um contrato ali de exclusividade, só você tem. Então a sua marca ela acaba virando diferenciada em relação Sim. a outras. Enfim, foi aprendendo vários pontos ali que eram dores do lojista, e aprendi a resolver e foi nessa linha que eu fui crescendo. E a gente percebe isso também no nosso escritório, porque eu sempre falo, quando nós criamos nosso escritório, nós definimos uma única coisa. Vamos trabalhar com direito tributário. Tá, mas qual ramo do mercado, qual segmento do mercado? Não, isso a gente não vai escolher. A gente vai trabalhar com direito tributário, independente do segmento, do mercado. Tá bom. E foi uma escolha ótima, porque, cara, para cada segmento a gente tem que estudar muito, porque é diferente. Cara, quando você abre direito tributário, ele é gigante, né? Então, assim, você vai para, sei lá, para o varejo, é de uma forma. Você vai para e-commerce, sei lá, de uma outra forma. Você vai para serviços, é uma outra. Então, assim, você tem que estudar muito. Então, isso foi muito bom para nós durante muito tempo. Só que, recentemente, sei lá, um ano e meio, sei lá, de um tempo para cá, muitos e-commerce têm nos procurado, né? Então, não foi uma procura nossa. É uma demanda, acho que até por meio do nosso canal de aquisição, que é via digital, né, via as redes sociais, eles nos veem e eles nos procuram. E uma coisa que a gente percebe é isso que você falou mesmo, é uma margem de lucro muito pequena. Então, eles nos procuram justamente para isso, para resolver uma questão tributária. Porque se a gente consegue uma oportunidade tributária para eles ali,
pô, isso já dá um diferencial gigantesco, né, no resultado deles. E eu acredito que no seu trabalho é a mesma coisa, né? Quando você consegue diferenciar eles de alguma forma, enfim, né? Ou seja, eles estão ali, eles conseguem colocar um preço maior e acaba resolvendo esse problema da margem de lucro deles. Até complementando isso que você disse, de talvez o e-commerce nos achar, enfim, as empresas que trabalham com marketplace, acredito que tenha sido uma união de fatores, né? A partir do momento que a gente identificou que são empresas altamente qualificadas, que a gente consegue de fato ajudar. Por que eu digo isso? Normalmente o e-commerce ele começa ali no quintal de casa, ele começa pequeno, né? E daí você vai fazendo seus anúncios, de uma hora para outra você escala, e você escala muito rápido. Exato. Né? Então entra naquela ideia também de desestruturação do próprio negócio. Normalmente essas empresas estão no Simples Nacional, que tem um regime progressivo, né, de alíquota. Então no começo eu tô com um lucro, muito bacana, tô com um lucro de 20%. Conforme eu vou faturando, eu faturei mais, mas o meu lucro continua o mesmo ou se não menor. Menor, na maioria das vezes. Com isso, a empresa que estava aqui, ela está aqui. E ela está com problemas tributários que ela não soube estruturar desde lá de baixo. Então, cara, eu estou faturando tanto, se eu fizer alguma coisa errada, a multa vai vir sobre o meu faturamento, não vai vir sobre o meu lucro. E então é um problema muito típico do e-commerce, né? A gente encontra bastante isso. E no podcast passado a gente trouxe o Elinai, né? Que é um parceiro nosso. Ele sentou aí e ele falou, cara, é fácil faturar 1 milhão. É muito mais fácil faturar 1 milhão do que eu ter um lucro de, às vezes, 20 mil reais. Eu consigo faturar 1 milhão, se você me der um produto aqui, eu faço tal coisa, eu vou faturar. Só que eu não vou ter lucro nessa operação, né? Eu vou conseguir bater o preço dos meus concorrentes, mas os meus concorrentes já estão com esse preço, tendo um lucro baixíssimo. Se eu tirar esse lucro, eu vou faturar, mas eu não vou ter lucro nenhum, né? Então, é algo que a gente identificou. Esse segmento não tem muito a questão de comprar sem nota, porque os marketplaces eles demandam notas fiscais dos clientes, então de fato é algo que a gente consegue ajudar. A partir do momento que a gente identificou isso, a gente começou a centralizar isso nos nossos conteúdos. Então a partir disso, acho que foi uma união de fatores. A gente identificou isso, falou, putz, eu acho que a gente, né, como conjunto, falou, é interessante a gente trabalhar com esse nicho. E daí a gente direcionou a nossa comunicação para eles. Então, falando em comunicação, e posso até também pegar um ponto aqui antes de você citar. Pode falar. Quando a gente fala de uma estratégia de growth, né, que é crescimento por meio de marketing, por meio de venda, de branding, à medida que a gente vai escalando, os custos das plataformas de anúncio, por exemplo, ou de influenciadores vão ficando cada vez mais caros. Sim. Ou seja, o nosso lucro ali, a gente vai demandar cada vez mais de dinheiro. Então, se a empresa não tiver lucro para reinvestir, a gente vai ter um problema até de crescimento. Exatamente. Sabe? Então, a gente ter esses regimes tributários diferenciados, essas estratégias tributárias diferenciadas, é importante até para a empresa continuar crescendo, né? Olha o que eu vou falar para você agora. Pode parecer maluquice, mas acontece e muito, não é pouco não. O cliente fala para nós o seguinte, cara, eu estou segurando aqui as minhas vendas, porque senão eu vou desenquadrar, porque senão eu vou ter que criar uma outra empresa no Simples Nacional. Então, assim, às vezes o cliente ele deixa de vender por uma questão tributária. Absurdo, né? Mas deixa eu voltar na minha pergunta lá que eu ia fazer. Aqui a gente falou de aquisição de novos clientes, canais de aquisição. Você já comentou um pouquinho que um dos canais de aquisição é realmente frequentar eventos, enfim, né? São Paulo tem muitos eventos e concordo com você. E quais outros canais de aquisição que você utiliza para como aquisição de novos clientes? Show de bola. Para minha agência, os principais canais são de fato eventos presenciais, onde eu vou ali, eu converso com o lojista. Como eu tenho um modelo de negócio que ele tem um ticket médio um pouco mais alto, eu não preciso de tanto volume assim, eu tenho uma carteira um pouco mais seleta de clientes ali, um pouco mais exclusiva, então não tenho essa demanda tão alta. E indicação.
A indicação comigo também é muito forte. Aproveitando então, qual seria o seu ICP, o seu cliente ideal? Show de bola. É o cara que ele tem algum produto. O cara lançou algum produto, ele tem alguma expertise em algum ramo, algum segmento de mercado. Então é o cara que tem uma marca de roupas, o cara já trabalha com tecelagem há muito tempo. O cara que tem um bioquímico que tem uma empresa de suplementos. Ou então um cara que ele está há muito tempo no ramo fitness e ele lançou ali uma creatina, lançou um whey. Então ele vai saber o que é que o produto precisa para resolver uma dor de um determinado público. Ou seja, o cara, então ele já lançou uma marca própria. Exatamente. Então ele está precisando divulgar essa marca própria. Ele está precisando de um branding para essa marca própria, é isso? Exatamente. Esse cara ele não é um revendedor. Tá. Então ele tem um produto, ele tem um domínio sobre o produto, ele sabe melhorar o produto, ele sabe como resolver uma dor do cliente dele. E eu tentei explicar ali no começo sobre o que a gente falaria, enfim. Qual seria a sua descrição sobre aquilo que a tua agência faz hoje? Show de bola. A Gauss hoje, ela cria diferenciação. Hoje, uma das principais dores do mercado de e-commerce é você conseguir escalar com menos competição, com mais margem, sem ter que baixar preço. Eu acho que esse é o principal ponto, né? Quando a gente fala hoje sobre escalar no e-commerce, a maioria das pessoas fala, não, tem que baixar preço, tem que ser mais competitivo e tudo mais. Não precisa necessariamente. Tem estratégias que a gente usa na marca própria para poder conseguir crescer com margem e diferenciação. E por que e-commerce? Porque acredito que dê para utilizar estratégias parecidas ou as mesmas estratégias em outros segmentos também. Por que você escolheu o segmento de e-commerce? Perfeito. Essa é uma pergunta muito boa, tá, Lê? Muito boa mesmo. O e-commerce ele tem uma nuance, que ele é digital. E por ser digital, tem estratégias específicas que a gente aplica para o digital. Então, assim, o e-commerce, a gente consegue aplicar estratégias de um mercado, que é um mercado bem mais avançado em termos de técnicas, que é o mercado de startup. Tá? Então, quando você pega essas técnicas de startup, que é muita coisa de growth, growth mesmo, quando a gente fala sobre growth, são as metodologias americanas, a gente traz essas metodologias de growth para o e-commerce, que é um mercado mais tradicional, que ainda carece de conhecimento sobre essas táticas, sobre crescer de maneira com eficiência, buscar diferenciação. E aí, quando a gente junta esses dois cenários, a gente consegue ter marcas que crescem pra caramba. Um exemplo disso é a Inside the Store. Então, a Inside the Store é uma empresa que ela cresceu com metodologias de startup, metodologias de growth, de marca própria, de DNVB. Tudo isso faz parte do mesmo universo. E a Insider hoje desbancou a Hering, que é uma tradicional do Brasil. Nossa. De muito tempo. Muito tempo. Todo shopping tem uma Hering. Hoje eles vendem mais do que na parte de moda básica. Então eles estão faturando quase R$6 milhões por ano. Para vocês entenderem o poder da marca própria, de criar a diferenciação e de ter essas metodologias, né? Ter esse viés esse viés mais técnico, mais americanizado. Eu lembro que quando eu estava te apresentando aqui, eu falei uma expressão ali, quase, acho que foi a última palavra ali, eu li uma expressão. O que significa aquilo? DNVB. É isso? É isso. É Digital Native Vertical Brands. São marcas que elas surgem por meio da internet. Elas têm esse viés principalmente de marketing de influência, de diferenciação. Elas trazem alguma novidade para o mercado. Então a Inside the Store, ela é uma marca de roupas que ela tem uma tecnologia, que ela tem um tecido tecnológico que não deixa odor, que não amassa. Então, as DNVBs, elas buscam essa diferenciação. Outro exemplo também é a MySmoo. A MySmoo é uma barrinha de proteína. A barrinha de proteína até uns anos atrás era horrível. O gosto era horrível. A MySmoo é uma barrinha que tem pouco açúcar, que tem um índice de proteína muito alto e é gostosa. Se eu falar para você que todos esses produtos... Se eu falar para você que todos esses produtos, pelo menos esses dois que você comentou, tem uma oportunidade tributária que quase ninguém sabe. Você acredita? Não. Qual que é? Deixa eu lembrar aqui. É muito simples. Lei do bem.
lei do bem. Então, o que é a lei do bem? Vou falar de uma maneira bem prática aqui. As pessoas imaginam que lei do bem, porque assim, inovação e tecnologia, tá? Então, quando você fala lei do bem, as pessoas geralmente ligam isso a indústrias, ligam isso a tecnologia, tal, mas não precisa ser, né? Basta que você faça uma inovação interna, talvez, na sua empresa, faça algo que não precisa chegar no consumidor final, que você crie mais eficiência dentro da sua fábrica ou empresa, escritório, enfim. Mas nesses dois casos que você falou, você concorda que a gente está falando de fato de tecnologia? Exatamente. Né? Então, assim, isso possibilita que a empresa, enfim, crie créditos Na verdade, pague menos imposto de renda, imposto de renda e contribuição social. Então, assim, são insights como esses que a gente libera diariamente nas redes sociais, né, para aumentar o nível de consciência dos empresários. Porque, na maioria das vezes, não chega, cara. Né? A gente estava falando agora mesmo do Simples Nacional, não sei o que, tal. Né? E que o cara ele não tem tempo para olhar para essas coisas, ele está ali focado na execução. Ele vai ficar olhando para esse tipo de detalhe e tal, que na verdade não é um detalhe, né? Mas, enfim, só peguei o gancho para falar disso daí. Cara, o mercado de e-commerce é loucura, né? Varejo independente muito... de ser marca própria, de ser marketplace, é loucura. Todo dia ali você tem que matar um leão, oferta toda semana. E, cara, imagina, o empresário no meio desse caos tem que estar atualizado às regras tributárias do Brasil, que mudam a todo momento. A todo momento. Então, sem falar que tá vindo uma reforma tributária aí, né? Exatamente. Agora, me fala uma coisa que eu sempre tive interesse e curiosidade. Curiosidade é a palavra que mais casa nesse momento aqui que eu vou falar. Cara, influenciadores, né? Eu vi você falando de vários influenciadores, enfim. Você tem uma lista de influenciadores que você pode contactar a depender do produto que você está trabalhando. Então, vamos supor, uma empresa de energético te procurou, que ela lançou uma marca própria, e aí, sei lá, você faz uma reunião com essa empresa, ela te explica, escreve um briefing para você, alguma coisa nesse sentido, tal, e aí com base nisso você fala, cara, lembrei do fulano digital, enfim, e aí como que é isso daí para frente? Você liga para esse influenciador, ele já te deu autorização para você entrar em contato com ele, muitas vezes você não tem o contato dessa pessoa, você pede para outra, como funciona isso? Excelente pergunta, tá, Ale? Muito boa pergunta, e vai uma dica muito boa aqui pro pessoal também. Influenciador tem uma perspectiva errada das pessoas. Às vezes o cara imagina, para eu ter muito resultado com o influenciador, vou ter que contratar o Whindersson Nunes, que tem 50 milhões de seguidores. Ou então o Felipe Neto, que também, sei lá, 50 milhões de seguidores. Esses caras, eles não vão dar tanto resultado assim. Porque eles têm um público muito amplo, muitas vezes não tem um engajamento tão efetivo. E aqui vai a dica. O que dá ROI, o que dá muito retorno, são micro e nano influenciadores. Quando a gente fala de nano influenciador, o cara tem até 5 mil seguidores. Micro vai até uns 20 mil seguidores. Esses caras são os melhores. Porque eles muito nichado, né? É mais nichado. E acima disso é o quê? Acima disso são influenciadores normais mesmo. A gente já chama de influenciador. Eu sou influenciador? Hã? Sou influenciador. Você é influenciador? Você é influenciador. Eu sou nano. Que dá ROI. Eu sou nano que dá ROI. E aí quando a gente tem essas estratégias, a gente... e qual o grande ponto desses caras que são menores? Eles estão em um momento de carreira, vamos botar assim entre aspas, que eles estão produzindo mais conteúdo. Então eles estão mais... O algoritmo está mais tendencioso a entregar o conteúdo deles, porque eles produzem mais stories, mais reels. Então são pessoas que têm uma audiência mais relevante. Sim. Você pegar as métricas desses caras, 50% dos seguidores acompanham. Cara, diariamente ali por mês. É o caso do Rafa. Ontem ele soltou o primeiro... ele soltou o primeiro vídeo dele ontem. Cara, em termos de engajamento, foi absurdo. Foi muito bom mesmo.
Agora, estão falando por aí sobre UGC. Qual que é a diferença? Legal. UGC é uma nova profissão do digital, né? Então a gente tem o gestor de tráfego, tem o influenciador, e o UGC são pessoas que elas vivem de produzir conteúdo. Então o trabalho delas elas fecham um contrato com a marca e elas produzem um conteúdo para a marca. E aí quando a marca contrata, ela pode solicitar vários tipos de conteúdo diferentes. E tem que ser exclusivo? Não precisa ser exclusivo. E, geralmente o UGC não tem exclusividade porque essas pessoas, elas só vivem disso. Então tem pessoas hoje que só vivem disso, então elas precisam pagar conta, então elas vão estar fechando com o maior número de marcas possíveis. Mas tem que ser no orgânico, né? Quando eu falo orgânico, não pode... Tráfego ali no meio. Pode patrocinar também. Não, o que eu digo assim, não pode parecer aquela coisa forçada, tal, ou pode? Não. Esse que é o ponto do UGC. Tem que saber selecionar a UGC. Então, por exemplo, tem muitos perfis que são pessoas que correm, que fazem corrida ou então ciclismo. Essas pessoas, elas têm essa rotina. Então, eu como marca, eu vou patrocinar um UGC que faça sentido com a minha marca. Sim. Então, se eu tenho um produto lá que é um isotônico, que é para pessoa que corre e combater a desidratação durante a maratona. Já tá ali, corrida, né? Já tá na rotina da pessoa. Para não ficar algo forçado, como você falou. Vai pegar tipo o Whindersson Nunes e colocar ele, sei lá... É que o Whindersson faz muita ele faz coisa. Tudo, né? Ele faz tudo. Pode dar a luva de boxe na mão dele, pode... Pegar o Cariani e falar de... também é bem abrangente, né? É difícil quando o conteúdo é muito amplo. O Cariani, por exemplo, ele faz várias publicidades com tudo que gira ao redor do fitness, né? Então a Army, que é uma das marcas que ele patrocina, é de camiseta, fitness, então tem a Growth também, então é tudo ao redor do... É que eu fui pensar, por exemplo, em relógio, mas não dá. Por exemplo, já pra fica ele... um pouco mais distante. Mas pra ele, acho que, tipo, até vai. Cabe, acho que cabe. Pode caber, porque talvez os seguidores dele tenham um interesse em comum. Mas aí que tá o ponto. Às vezes o cara que é muito grande, colocar beleza, posso vender relógio com Cariani? Pode ser que sim. Mas não vai dar o mesmo retorno de um executivo. Porque ele vai cobrar caro. Ele vai cobrar muito caro. Exato. E às vezes a audiência dele não é o fit ideal. Então não vai dar retorno com o investimento que você sei lá, você tá quantos seguidores o Cariani tem? Ele 10, tem 15. Por aí. 15 milhões? Talvez fazer com o Alfredo do G4... Exatamente, faça mais sentido. São empresários que seguem ele. Exato. Mas isso também, eu não sei. Mas isso se o Alfredo tiver disponível também. Né? Não. Tô colocando dentro de um cenário que o Alfredo aceitaria, óbvio. Porque tem... Bati não sei, aqui. Talvez... Oi? Bati aqui, acho que eu derrubei tudo. Acho que não. Não? Fala aí. Tá ok? Tá ok. Tá bom. Obrigado. Porque acho que tem algumas pessoas que até pra, sei lá, zelar por uma reputação, enfim, elas não aceitam, né? Sim, exatamente. Tem pessoas que elas são mais criteriosas ali, né? Então tem muito influenciador, eu tenho algumas marcas de nutracêutico, que são suplementos alimentares, magnésio, coenzimas, essas coisas assim. Tem algumas pessoas que não aceitam, que elas têm receio ali, que às vezes pode ser alguma coisa que esteja fora da Anvisa. Sim. Mesmo que eu apresente você toda a documentação. Ali. São pessoas que têm receio. Aí é melhor tigrinho. Aí fecha com o tigrinho. Aí é melhor, entende, né? é menos pior. Tá, mas e aí, Eita. voltando lá, tá bom, você recebeu lá o briefing, não sei se é exatamente assim, mas você fez a reunião com o cliente, e aí você, você notou que entre as práticas que você vai adotar ali vai ser um influenciador, né? Ou nano, enfim, tal. Qual é o próximo passo? Você entra em contato com essas pessoas, quem que aprova? É o cliente ou você tem essa permissão de escolher quem você quiser? Como que funciona isso? Perfeito. Excelente pergunta também, tá, Lê? Excelentes perguntas, cara. Porque é curiosidade mesmo, é curiosidade. Cara, existem alguns modelos de prospecção de influenciadores, né? Um deles é a agência, tem muita agência aí. Só que quando a gente tá falando sobre estratégias de comunicação, quando a gente pega a agência é mais por consideração. É basicamente fazer um awareness, um alcance ali. Tá. Mostrar que tal influenciador tá usando tal marca. E eu tenho um viés um pouco mais de performance. Então na Gauss a gente tem um viés mais de performance, a gente quer que o influenciador ele dê retorno, que ele traga venda. Então a gente prospecta na mão mesmo. Então a gente define um plano estratégico. O que é que a marca quer comunicar? Qual o diferencial da marca? A partir disso, quais são as personas possíveis, né? Qual é o público-alvo possível daquela marca?
qual são as pessoas que se encaixariam, que é aquele caso do corredor, né? A marca isotônico vai fechar com o corredor. Quais são essas pessoas possíveis? E aí, a partir desse plano estratégico, a gente começa a prospectar perfis. Então, abre o Instagram, cara, eu trabalho manual mesmo. É manual. Manual. E o manual funciona bem. Eu tenho uma dica também. Abrir um Instagram do zero. Então, vamos dizer que eu queira prospectar professoras. Ah, aí eu começo você o Instagram abre do zero e começa só professora. Depois no Explorar vai começar a aparecer, nos vídeos também vai começar a aparecer. Quando eu pesquiso um perfil de uma professora, abaixo vão aparecer outros perfis recomendados também. Então a gente prospecta muito assim. Eu acho que tem uma ferramenta... Eu não sei se chegou no Brasil, sendo bem honesto, eu não fui atrás. Mas que dava pra você zerar o teu algoritmo e começar novamente. Não sei se pode te ajudar aí, pra não ter que criar contas todos os momentos. Ah, bom ponto, Você chegou a ver? Ah, mas senão ele vai ter... Mas não é o business dele, ele vai ter que zerar todo dia? Não sei, se cria conta todo dia, talvez. Mas pode ser que faça sentido. Depois eu vou dar uma pesquisada mais. Porque parece que quer chegar. Depois me envia essa ferramenta, vou dar uma olhada. Tá bom. Tá. Beleza, daí então você vai na mão mesmo. Então não tem uma lista de nanos, não tem uma lista de influenciadores. Se existe lista, não funciona mais. Ah, é? É porque ele já tá conhecido e já provavelmente tá ele já passou outras por marcas algumas já marcas. negociaram. Ah, entendi. Então, porque o grande ponto dos nano e micro influenciadores é buscar pessoas que têm aquele perfil, né, que tá engajado, produzindo conteúdo, e que não tem tanta marca patrocinando ainda. Que depois que o cara começa a negociar, o cara aprende. Pessoal, eu tenho poucas marcas, entendeu? Então, assim, tô na pista. Mas é nano. É eu, aqui é eu. Mas então, olha o pessoal... isso. Mas tá aí um fato curioso, que eu não sabia que era assim. O pessoal acha que é golpe? Quando a marca chega pra... Não. Teve um caso, desculpa te cortar. Pode falar. Que eu vi no TikTok, uma menina tinha uma loja de roupa, pelo jeito acho que era Nano, e tinha uma marca grande que entrou em contato com ela, acho que por mensagem, enfim e tal, e ela falou assim, imagina que uma marca dessa vai entrar em contato comigo, não sei o que, é óbvio que é golpe. Ela pegou e mesmo assim ela respondeu, né, e marcou uma reunião, marcou uma call para dia tal. E aí tá, quando chegou no dia tal, ela entrou, né? Quando ela entrou, era a dona da marca que ela ficou em êxtase, tipo assim, cara, era a dona da marca, não sei o que, tal. Então eu acho que em alguns casos, né? Porque acho que aconteceu já com você. Eu acho que eu tenho essa vaga lembrança que alguém te chamou e você falou, é golpe. Deixa aí, nem responde. É? Tipo, faz, sei lá, uns 10 meses, por aí, Não lembro. ano. Isso acontece. Tem alguns influenciadores que são mais confiados, assim, né? Mas não é tão comum, não. Não é tão comum, não. O pessoal quer dinheiro. O pessoal quer dinheiro, né? Então, eles não questionam muito, não. Eu selecionei 2 perguntas aqui. Uma delas tem outras agências que fazem o que você faz? Ou você é sozinho no mercado? E se sim, se tiverem outras, qual é o diferencial da tua empresa? Show de bola. No modelo que eu tenho hoje, de marca própria, eu acredito que só eu. Porque quem conhece de crescimento de marca, quem sabe das alavancas de crescimento ali, fazer brand, fazer diferenciação, o cara lança a marca. Então você já fez o próprio trabalho que você faz nas outras empresas na tua empresa. Você não concorre com ninguém. Exatamente. Já fez o trabalho de diferenciação. Exatamente. Então, esse ponto é muito legal, né? Rafa? Você pegou e tanto que quando eu negocio, então assim, hoje eu sou uma agência nichada, não pego clientes que são clientes fora desse escopo, né? Que é marca própria via e-commerce. E quando surge algum outro cliente, clínica odontológica, eu sempre corto o lead, indico para parceiros e tudo mais. Tem que ter um faturamento mínimo. X, mínimo e tal? Não precisa estar faturando, mas tem que ter algum outro... Vamos botar uma marca do zero, então. Né? O cara não fatura nada ainda, quer lançar a marca. Ele tem que ter algum outro negócio para sustentar pelo menos uns 3 a 6 meses para te buscar o Product Market Fit, que é buscar colocar o produto no mercado. Que tem que fazer vários testes. Ver se tem adesão do público com o produto, tem que fazer algumas alterações ali para ter a rampagem dele, né? Exatamente. E aí se o cara não tiver outra fonte de receita, esse processo pode virar muito... o cara pode ficar com
muito ansioso, eu prefiro não fechar com esse tipo de pessoa. Eu não posso falar em função de um NDA, mas eu acredito que, sei lá, daqui uns 3 meses eu tenho um cara para te apresentar. Legal. Bem Pode legal. mandar. Bem legal mesmo. Bora conversar depois. E outra pergunta que eu tinha comentado aqui, que eu tinha escrito aqui, é assim: eu quero entrar no mercado amanhã. Eu vou ter xícaras da Rebeca Silva, ó. Se você quiser ter aí exclusivo em casa, eu vou deixar um link. Isso. Aí você faz um corte e manda pra um monte de gente. Aí eu quero ver o Rafael se virar com esse negócio. Não, mentira, para. Não, faz. Corta. Faz um corte e distribui. Não faz isso daí não. Corta. Mas enfim, vamos supor, né? Vamos supor que eu queira fazer isso. Aí eu ligo pra você e falo, vamos fechar e tal. Qual é o primeiro passo? Onde que começa isso? Eu já vou pros influenciadores, eu olho pra dentro de casa, como que funciona? Excelente pergunta, Rafa. Cara, o primeiro ponto é entender o que você espera da sua marca. Por exemplo, você quer ter um posicionamento mais premium? Você quer ser algo diferenciado, algo mais exclusivo? Esse é o primeiro ponto. Uhum. Ou então você quer focar mais em alguma funcionalidade. Sei lá, sua caneca ela tem alguma coisa diferenciada. Ela esquenta a bebida. Esquenta a bebida, algo do tipo. Então, Olha que legal, você põe gelado, ela esquenta. Olha Aperta isso. aqui um botão, ó. Não, nem aperta, só coloca o produto da caneca faz esquentar o líquido. Só que você tem que colocar na tomada. Não, o próprio... Não, a própria caneca. Talvez a gente tenha essa melhoria durante o processo. É a diferenciação, rapaz. Mas o ruim é que quando aperta aqui, ó, e você fica apertando muito tempo, ela evapora. Aí você tem que buscar de novo. Aí é ruim. Tá, mas vamos lá, desculpa, João. Então, o primeiro ponto é buscar esse diferencial. Como, cara, seu nome é diferenciadaço, você tem um nome aí exclusivo. Vamos pegar aqui o ponto de ser premium, né? Ter uma marca premium de caneca. As pessoas vão desejar ter uma caneca com seu nome, porque isso representa ali realmente um status para ela. Uma comunidade. Uma comunidade, exatamente. E aí também depende muito do seu budget, né? Então, se você tiver um orçamento um pouco maior, a gente poderia iniciar já com alguns influenciadores um pouco maiores. Mais sofisticados. Não é nem pensando, nesse caso dessa marca premium, não é nem pensando em venda. É exposição de marca. Exposição de marca. É você se posicionar. Então, você pode pegar influenciadores que transmitam esse viés de premium. Então, o cara vai aparecer nos stories dele lá usando a caneca do Rafa. Né? O cara vai estar dentro do carro de luxo dele tomando um gole também. Sei lá, uma situação meio bizarra aqui. Você poderia patrocinar um estoque cada vida, um Porsche. Que é você buscar collabs com marcas que também já são... Mesma coisa que a Rolex faz com Wimbledon. Nossa, falei tudo errado. Nossa. Eu acho Wimbledon. Eu acho que eu falei mais errado que o Rafa. Aqueles campeonatos de tênis. Exatamente. Sei. Exatamente. E aí o primeiro ponto seria posicionar, mas caso você não tenha tanta verba assim, para posicionar com influencers um pouco mais caros, um bom caminho é começar com o GC. Então toda marca hoje que lança do zero... É barato, né? É mais barato. Então eu vou pagar ali, às vezes, permuta com o GC, só que o GC que trabalha na permuta ele não é tão bom assim, porque, como eu falei, o GC hoje é profissão, então os bons eles vão querer dinheiro, que eles têm que pagar a conta, né? Então você vai pagar R$300 por vídeo, R$500 por vídeo, de bons UGCs, você vai contratar ali de 5 a 10 mais ou menos, então você vai ter conteúdo. E quando você negocia com o GC, você faz desdobramentos. Então você vai pedir foto, Reel pro Instagram, conteúdo pro TikTok. Várias plataformas dentro da plataforma. Exatamente. Então ele vai mandar o vídeo em vários formatos diferentes. E, principalmente, criativo pro Meta Ads. Que aí é onde você vai começar a fazer os primeiros testes. Então você vai ter a sua caneca lá em diferentes cores, com diferentes funcionalidades. Vai ter a caneca que esquenta, a caneca que esfria. Basicamente você está comprando bilhetes da loteria, né? Porque um conteúdo nas redes sociais, a partir do momento que você faz um vídeo, é um bilhete de loteria. Ele pode viralizar ou pode não viralizar. Você está comprando conteúdo para sua marca, né? Você está comprando esses bilhetes para... Pô, às vezes um conteúdo vai viralizar, né? Vai estourar no TikTok porque a pessoa deixou uma latinha a 90 graus. Sem querer ali e tal. Sem querer, o pessoal começou a comentar e a marca tá junto. Exatamente. É meio bizarro. Cara, eu gosto de falar que o GC é carteira de investimento. Então você vai ter ali 10 ações, 10 UGCs, 5 vão performar um pouco abaixo da média,
4 na média e uma vai estourar e vai pagar a carteira inteira. Então, e bem... quais seriam os KPIs que você analisa para verificar se foi dentro da média? ROAS. ROAS. Que é o retorno sobre investimento de anúncio. Então eu vou pegar esses 10 conteúdos, de 10 UGCs, coloco lá no MetaAds, subo as campanhas, e aí com as vendas de cada vídeo, eu consigo ver ali qual o retorno de cada vídeo. E aí o vídeo que tiver muito retorno, eu vou escalar esse vídeo. E uma dúvida, por exemplo, vamos imaginar que eu ainda tô na ideia da caneca e tal, e a gente começou com o UGCs, né? Começamos, bombou. Na tua estratégia, você é pensado em colocar, por exemplo, o CEO da marca ou o founder da marca junto? Porque a gente tem esse movimento hoje em dia, né? Por exemplo, o Mark Zuckerberg, a gente tinha o Steve Jobs, que era a cara da Apple. Você coloca isso na estratégia também? Com certeza, cara. Com certeza. CEO Influencers. Então, assim, conteúdo de founder, que a gente costuma falar, né? Tem várias linhas narrativas, então pode contar a história da marca, como surgiu, como que surgiu o produto, a ideia. Ou então o founder contando, anunciando uma promoção nova também. Então isso é bem importante. Você já leu o livro do Alexandre Silva? Não, ainda não. Não? Lá fala sobre isso. Puta, é muito legal. Marca pessoal, né? Não, cara, tem que aprender com você. É muito legal. Você tá estouradaço. No livro fala. Eu aqui ninguém me conhece. E uma dúvida / curiosidade. Qual, por exemplo, você falou, depende do budget do cara. As marcas que te contratam, tem um budget de tanto a tanto, como que funciona também? Eu vou aproveitar a sua pergunta para fazer outra. Que deve ser quando você aborda como para nós as pessoas perguntam, para você também deve perguntar. Cara, é caro isso daí, não? Né? Quanto custa o seu serviço? Enfim, né? Como que é isso? Né? Então eu acabei de lançar a caneca. Ou enfim, eu quero te contratar. É caro? Show de bola. Primeiro ponto em relação à estratégia de influencers / UGC. Né? Então, quanto que custa? Tem muita estratégia em base de permuta. Não é o ideal, como eu já falei aqui, mas funciona também. Vai ter que ter um alcance um pouco maior, vai ter que ter mais UGCs ali para fazer um teste um pouco maior. Mas dá para iniciar, né? Então, basicamente, a permuta você vai ter o custo do produto. Sim. Que às vezes é mais baixo do que você pagar ali por conteúdo. Mas caso você queira já iniciar um pouco mais agressivo, R$300 mais ou menos por UGC. Influenciadores são um pouco mais caros. Então, o influenciador, dependendo do influenciador, começa a partir de R$1.000. Cachê fixo mais comissão. Comissão varia até 20%. A comissão são os cupons? São os cupons. Como cupons? Desculpa, O influenciador ele vai divulgar um cupom, que é um cupom dele próprio. Ah, tá. E você vai comprar na Growth. Daí você vai, faz toda a compra e tal. Aí lá embaixo tem algum cupom? Ah, então por isso que tem que ser uma compra online. Alexandre RS lá e você tem 10% de desconto. Daí o consumidor tem 10% e você vai ter uma porcentagem sobre isso. Entendi. Exatamente. E mensalmente a gente conversa com os influenciadores, manda o relatório. Esse mês tivemos 10 vendas com seu cupom. E aí, a partir dessas 10 vendas, ele vai ter uma comissão em cima dessas vendas. Então, isso é interessante porque o seguidor ganha um desconto e o influenciador também vai ganhar uma comissão em cima das vendas que ele trouxer. E esses contratos têm uma meta, digamos assim? Por exemplo, você precisa, no mínimo, ter 10 pessoas comprando com o seu cupom. Senão, você ou não atinge tal ativação ou você não tem mais contrato com a gente. Tem isso? Depende muito do influenciador, mas a gente faz isso. Que são ali progressões. Porque você quer ROI, né? Então... Exatamente. Então, o primeiro contato, a gente costuma ter um preço um pouco menor e alinha isso com o influenciador. Cara, se você se engajar com a marca, porque o influenciador ele vai acabar sendo um vendedor da marca, né? Vai ter cara que vai ter um match com a marca ali, que vai dar fit com a marca, né? Outros não. Então, nesse primeiro momento, a gente alinha. Pessoal, vamos iniciar um valor um pouco mais baixo, mas se você atingir tais métricas aqui, você vai crescendo junto com a gente. Então a gente faz muito isso. Top. Budget para iniciar com influenciador / GC. Né? Então, se tiver a partir de R$3.000, já dá para fazer influenciador / GC. Em quanto tempo você acha que começa a surtir alguns resultados? Em 3 meses já dá para começar a ter resultado de venda. Com a metodologia correta.
que é o putz? É novidade, inédito. Acho que vale a pena na a gente verdade falar. copiaram já a gente. Então, copiaram. Já copiaram. É tudo copiado. Copiaram. É. Conhece a Marília Gabriela? Conheço. Ela Copiou copiou da a gente. gente. Caramba. cara. Retroativamente. O Meu Alfredo. Deus. Conheço da também. G4? Copiou. da Copiou gente. também? Copiou. Os caras estão de olho em quem é liderança, né? Claro. O putz é uma pergunta, uma resposta. Show. Né? Daí pode ser... A pergunta pode ser uma palavra ou pode ser uma Um frase. discurso. Né? Tá. Por que putz? Porque a gente precisava de um nome, ele perguntou pro Murilo, o Murilo falou putz, e daí ficou putz. Legal. Tá? É isso, basicamente. Autêntico, faz parte da marca, né? Exatamente. E, vamos lá? Você quer começar? Você. Tudo você hoje. Não, tudo eu não. É, a isso gente aí, vai fazendo isso um aí, bate-bola. não, na verdade, isso aí é por conta que você não gostou do seu nome, entendeu? Não, isso não. é uma retaliação, Não. que isso vai acontecer por longa data. Não, vai você já ver. pode pensar na próxima. Um momento da sua vida que você fala, sou rico, mas não tem nada a ver com dinheiro. Tá com a família. Que agora eu tô aqui em São Paulo, então quando eu tô com minha família, são os melhores momentos. Você volta de quanto em quanto tempo? Uma vez por ano. Uma vez por ano. Uma vez por ano, Cara, passagem pra Teresina é caro. Teresina é meio isolado. E a mãe fica como? Minha mãe fica com muita saudade, né? Muita saudade. Vai? Boa. Então vai. Então tá bom. Qual o momento dentro dessa jornada que você teve, que você nos contou aqui, que é muito interessante? Em primeiro lugar, parabéns pela sua história. Adorei. Tirei um monte de... matei um monte de curiosidade aqui. Não Obrigadão, conhecia Alex. esse seu lado. Esse seu lado não, mas o lado da sua profissão aí. Mas durante essa jornada, qual foi o momento mais dramático, bizarro, sei lá, um momento que te marcou muito, seja do ponto positivo ou negativo não, mas desafiador, enfim. Você lembra de algum momento dessa forma? Lembro. Foi quando eu tava na primeira agência que eu trabalhei. Como eu falei pra vocês, eu tinha atingido um platô ali. Eu não conseguia crescer mais, eu sempre fui um cara mais acelerado assim. E eu tava naquela, eu continuo aqui, eu tô com salário aqui e tal. Ou então eu arrisco mesmo sem ter nada garantido. Eu resolvi sair. E eu meio que me ferrei ali por alguns meses, então não consegui prospectar clientes e tudo mais. Só que esses momentos baixos, eles são bons pra gente refletir um pouco melhor. Foi onde eu resolvi vir pra São Paulo, né? E em São Paulo as coisas foram... o crescimento foi exponencial. Então esses momentos são muito legal. São muito bons. UGC ou influenciador? UGC. UGC? UGC. O ROI é maior. O ROI é maior. O volume maior também, a gente produz conteúdo, bota no Instagram. Legal. Tem uma aqui. Vai? Sumiu. Eu tava com ela na cabeça, mas eu olhei pra você e ela foi embora. Ficou com medo. Não, pera, ela vai voltar. O pessoal toca aí e daí vai voltar. Tá. Deixa eu pensar aqui. Cara, qual é o futuro da sua empresa daqui lembrei. 5 anos? Onde você quer estar junto com a sua empresa? Olha qual era a minha pergunta. Como você se vê em 5 anos? Legal. Você viu a conexão? É muito. Ele roubou. Ele roubou. Eu olhei pra ele puxou. Tava aí. Exatamente. Você não quis, eu peguei pra mim. 5 anos, toda marca grande que surgir no Brasil. Vamos botar, sei lá, Stanley, Inside the Store, que são as marcas que são conhecidas hoje. As marcas de daqui a 5 anos, que vão perguntar assim, de onde surgiu essa marca? Não, foi a Gauss que escalou, que lançou a marca. Então eu quero dominar o mercado de marca própria, as maiores marcas, as mais influentes, os melhores produtos. Eu quero que eles saiam da Gauss. Puta, bacana, hein? Qual a sua opinião sobre podcast? Eu adoro podcast, eu adoro conteúdo longo. Que é mais informal, não é tão roteirizado, então é um bate-papo mesmo. Eu adoro, cara. E qual foi a sua experiência com? O primeiro. Meu primeiro podcast foi muito bom. Foi muito bom. Nervoso pra caramba. Sério? Mas saiu. Começou nervoso? Até agora eu tô. Tá nervoso ainda? Tô nervoso ainda. Mas você lembra que tem câmera? Lembro. Durante todo o tempo eu lembrei que tinha câmera. Nossa, cara. Eu tô aqui, concentradaço.
Não Câmera, parece. foca Não parece. Mentira. Seu desempenho foi muito bom. Eu espero que Muito sim, top, né? muito Depois vamos ver a top. gravação aí. Ver como... Não sei. Depois a gente sempre manda, né? Claro. Tem Tá. a derradeira aí? Tem várias. Ah, aqui. então- Tem mais 3 minutos. Então tá pra- contigo, Então tá bom. Cara, a gente falou de 5 anos. Você é daqueles caras que faz o seu planejamento ano a ano também? Ou você deixa isso mais espaçado? Você coloca um objetivo, vai, sei lá, para 3 anos e você vai seguindo? Como que é isso? E se você tem ano a ano, qual o seu objetivo para o final de 2025? Legal. As coisas vêm acontecendo muito rápido comigo. Então eu não tinha a clareza que eu tenho hoje há 2 anos atrás. Não tinha essa clareza. Eu acredito muito que você tem que estar trabalhando forte. Esse é um ponto muito importante, que ali você consegue entender o que você quer fazer, o que você não quer fazer. Tá nos ambientes corretos também, tá? A gente tá no G4, né Lê? Então tá conversando com muita gente que tem o mesmo propósito que você, que no nosso caso é empreender. Então isso é muito importante também para buscar mais clareza. Então hoje tem uma clareza muito maior. Já me perguntaram várias vezes, João, já que tu sabe escalar marca, lançar marca, por que tu não lança uma marca própria tua? Mas hoje eu tenho essa clareza, eu não quero lançar, porque eu prefiro apoiar bons empreendedores que têm boas ideias, que têm bons produtos ali, que estão em bons nichos. Tem empreendedora que trabalha há 20 anos com cabeleireiro, aí começou com cabeleireiro, depois lançou um salão, agora lançou uma marca, ela tem paixão por aquilo ali, ela tem uma comunidade de empresárias, empreendedoras, mulheres que ela apoia. Então assim, eu quero apoiar esse tipo de pessoa. Foi a propósito. Exatamente. E eu sou o cara que é pra fazer conta. Eu sou o cara da planilha, pra puxar dado. Esse é a minha parada. Eu acho que da mesma forma que a gente tem que ter muito claro o que a gente quer fazer, a gente tem que ter muito claro o que a gente não quer fazer. Né? Total, cara. Porque senão você se perde o tempo todo. Exatamente. Vamos lá pra derradeira agora. Quer deixar a derradeira na voz do João? Não, depois eu vou pedir pra ele dar Então uma mensagem. tem Boa. duas aí. Tem duas. Eu gosto dessa. Mais uma vez, o Alfredo copiou de mim. Cara, se tivesse um superpoder, qual poder seria e para que você utilizaria ele? Superpoder. Caramba, que pergunta boa, cara. Essa pergunta é muito boa. Ó, eu sou um cara... Eu gosto muito de entender o passado. Então, se eu pudesse viajar no tempo, não vivenciar, mas só ser um espectador. Então, Ser sei uma lá, mosquinha. ser uma mosquinha, Então, sei lá, cara, ver como é que era a Grécia Antiga, o Império Romano, como Jesus Cristo falava com as pessoas, viajar em vários momentos históricos, assim. Não sei se é uma pergunta tão... Sim, uma sim. resposta tão boa, mas... mas seria isso. Não tem certo, não tem Seria errado. isso. Agora é a hora da câmera. Opa. Agora sim, a câmera é sua de verdade. Dá o seu recado, né, para os seus clientes, para sua família, enfim, para quem você quiser, seus amigos. Pode falar da sua empresa mais uma vez. Deixa seu contato para quem quiser te procurar. Fica à vontade. Show de bola. Então, eu falo pra câmera. O palco é seu. Boa. É seu, exatamente. Então, bora lá. Pessoal, então, meu nome é João Marcos Lira. No Instagram, João Marcos Lira. É o nome mais fácil que vocês vão encontrar lá. Acho que aqui todo mundo que acompanha, a gente tem 2 empreendedores aqui, eu também sou empreendedor, outros empreendedores acompanhando aqui. Acreditem na marca de vocês, trabalhem... Esse é um ponto muito importante também. Ver a marca de vocês no longo prazo. Tem muito empresário que quer vender muito no curto prazo, às vezes enfim, toma algumas atitudes que não são tão boas para a marca no longo prazo. Às vezes um produto que não está tão bom ainda, lançar produto que tá errado, enfim, então pensar a longo prazo em relação à marca. E seria isso, seria mais isso mesmo. Agradecer a vocês. Já comecei a seguir. Façam o mesmo aí Sou super famoso. na casa de vocês. Agradecer o Rafa e o Ale aqui pelo convite. Foi um papo bem interessante, né? Então a gente conseguiu falar sobre muita coisa aqui. E é isso, pessoal. Pessoal, então é isso. Obrigado pela presença de vocês.
pega esse vídeo, pega esse áudio, enfim, se estiver no Spotify, no YouTube, compartilha ele com seus amigos. Eu tenho certeza que esse podcast, enfim, pode fazer a diferença para muitos empresários. Então compartilha, que pode ter vários insights aí durante a nossa conversa que pode mudar a vida do seu amigo. Tá bom? A gente se vê na próxima quarta-feira. Forte abraço, tchau, tchau!